Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Henrique Castro, eu sou analista CNPI e hoje eu vou apresentar aqui para vocês um estudo que eu acabo de fazer sobre a influência de empresas do setor elétrico em uma estratégia de fator, tá? Então, quem se perguntar aí, por que você fez esse tipo de estudo, Carlos? Então, basicamente porque no mundo de investimentos, né, a gente tem infinitas possibilidades, tá? Então, hoje eu vou analisar apenas uma delas, tá? Que é essa influência de empresas do setor elétrico na estratégia de Factor Investing, tá? Por que eu fiz esse estudo? Foi basicamente por uma demanda que eu tive, né, de um primo meu que ele é consultor na área, né, no setor de energia. Então, ele, né, ao assumir a posição atual dele, ele teve de abrir mão de investir em empresas do setor elétrico por ter acesso a informações que não estão divulgadas ao público. Então, com isso, né, devido a essa restrição, eu fiz uma análise para saber qual que era o impacto, né, de eu retirar empresas do setor elétrico numa carteira de Factor Investing. Então, essa carteira que eu fiz, né, foi feito um backtest de 10 anos. Então, eu montei 10 carteiras retrospectivas, né, baseadas na estratégia com o fator de Enterprise Value EBIT, né, com e sem as empresas do setor elétrico, justamente para comparar qual seria o efeito. Então, o meu intuito era saber se, ao retirar as empresas do setor elétrico, essa estratégia específica, né, continuaria tendo retorno positivo ou não, ou se a gente deveria escolher uma outra estratégia. Então, né, nesses 10 anos, as carteiras foram montadas sempre ordenando, né, o fator EV/EBIT do menor ao maior. É, então, né, ao retirar, né, as elétricas também, eu fui olhar, observar, né, analisar o desvio padrão, fui analisar também a diversificação, né, colocando mais ou menos empresas dentro dessas carteiras para saber o resultado da diversificação e depois, por fim, eu vou apresentar aqui os resultados, tá? Então, o desvio padrão ele mede a uniformidade dos elementos de uma amostragem, né? Quanto que, né, os retornos anuais se distanciam ali da média dos retornos desses últimos 10 anos, né? Então, quanto mais for esse distanciamento em relação à média, a gente pode dizer que mais volátil é uma carteira de investimentos. E, né, quanto maior a volatilidade no mundo de investimentos, a gente conhece que um determinado investimento, quanto mais ele se distancia ou não da média, ele tem mais ou menos risco. Então, eu faço essa análise aqui do desvio padrão na carteira. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho o Excel. Tá? Então, também, né, por que eu analisei essa diversificação com 10 ou 15 papéis? Né, para poder analisar qual que era a redução de risco ou o aumento de retorno, né? Então, a diversificação a gente tenta fazer um equilíbrio, né, entre risco e retorno. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. É um conteúdo, né, rápido, eu não vou me aprofundar muito, mas é mais para mostrar para vocês que cada um de nós que for montar uma carteira, a gente pode ter uma certa demanda, pode ter uma restrição, a gente pode adotar estratégias mais generalistas ou mais específicas, depende, né, do gosto de cada um de nós. Então, espero que vocês gostem, né? Se tiver sugestão aí para próximo conteúdo, pode me mandar uma mensagem aí em inbox, né, na plataforma. Então, aqui é basicamente o resumo dos resultados. Eu vou apresentar aqui como foi feito, né? Eu peguei empresas, né, que apresentavam, né, é, ordenando aqui, tinham lucro líquido nos últimos 2 anos. Aqui eu estou fazendo um estudo de 2012 e 13, então retorno de 13 para 12. Então eu sempre analisei empresas que apresentaram por pelo menos 2 anos consecutivos de EBIT positivo, né, que é o lucro bruto, que teve média de negociação acima de R$ 500 mil diários e, né, capital empregado acima de zero, Enterprise Value acima de zero e capital empregado também acima de zero. E também que teve negociação, tá? Então eu sempre ordenei do menor ao maior o Enterprise Value EBIT e calculei a média dos retornos, né, com e sem as empresas do setor elétrico. Então, nessas de vermelho são empresas do setor elétrico que eu desconsiderei nesse estudo e acabei considerando 3 outras empresas na sequência, tá? Então, eu fiz isso para 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, tá? Então,
2022 para agora, né, aqui é o retorno que a estratégia teve nesse último ano. Tá? Então, mais uma vez, tirei as empresas do setor elétrico, considerei as empresas seguintes, né, da estratégia. Então, ao analisar aqui, computar todos esses dados de cada uma dessas carteiras que foram montadas ao longo dos últimos 10 anos, eu computei aqui na tabela o retorno anual, né, de cada uma das estratégias. Então, aqui é o EV/EBITDA, né, com elétricas e sem elétricas. Low 10 é as 10 menores empresas, que são essas 10 primeiras aqui, com os 10 menores fatores e mais 5 para poder ver a questão de diversificação. E aqui eu estou falando, né, da diversificação apenas, né, com mais ou menos papéis. Eu não estou falando de adicionar outra classe de ativo ou um ativo livre de risco para poder diminuir o meu risco. E sim, apenas, né, ao adicionar mais ou menos papéis, como que vai ser, né, esse retorno utilizando a mesma estratégia, tá? Sempre com papéis, aqui com ações, né, do índice Ibovespa, ok? Então, aqui são a estratégia com elétricas, com as 10 mais baratas a cada um dos anos, com as 15 mais baratas. Então, aqui agora sem as elétricas, com as 10 mais baratas e as 15 mais baratas. E nessa coluna aqui eu coloquei o índice Bovespa ano a ano. Tá? Então, como retorno total dessa estratégia, com elétricas, as 10, né, utilizando sempre as 10 mais baratas, apenas 10, eu tive um retorno total, né, com um investimento inicial de 10 mil, né, ao final de 10 anos eu tinha 62 mil reais, né, representando 526% de retorno. Com aumentando a diversificação com 15 papéis, eu tive 398%. Sem as elétricas, apenas as 10 mais baratas, eu tive um retorno de 493%. E com as 15 mais baratas, sem elétricas, 323%. Enquanto isso, ao mesmo tempo, né, o índice Bovespa nos últimos 10 anos teve um retorno de 70%, começando lá em 2012, né, com 67 mil pontos e fechando 2022 com 115 mil pontos. Só que a gente já consegue ver que essa estratégia é uma estratégia que apresenta retorno positivo, uma estratégia vencedora, né, teve um retorno médio anual aqui, né, se eu for considerar todas, de 18%. E então a gente vê que a estratégia é uma estratégia, independente de ter elétricas ou não, é uma estratégia que apresenta retorno positivo. Tá? Aqui eu fui fazer, né, a medida de desvio padrão para saber, né, a gente teve um retorno maior, né, por quê? Eu queria ver o desvio padrão, quanto que de risco que a gente está assumindo para ter esses retornos maiores, né? Então aqui com elétricas eu tive as 10 menores, eu tive um desvio padrão de 70% e sem elétricas as 10 menores de 69%. E já as 15 mais baratas eu tive um desvio padrão, né, inferior de 57% e sem as elétricas um desvio padrão de 62%. O que eu posso analisar aqui? Né? Eu esperava, né, antes de começar esse estudo, que, né, as elétricas são conhecidas por serem empresas defensivas, então eu esperava ter aqui nesse estudo, né, um desvio padrão menor, né, nas empresas, no estudo com as elétricas. Então, mais aqui, né, com as 10 mais baratas, eu tive um desvio padrão de 70, enquanto sem as elétricas eu tive um desvio padrão de 69. Já nas 15 mais baratas, eu tive um desvio padrão de 57, enquanto aqui na sem elétrica eu tive um desvio padrão de 62. Então, em termos né, de risco referente ao desvio padrão, não é conclusivo aqui que as elétricas, nesse estudo, né, ocorreu, né, teve uma diminuição de risco. Né? O ideal fosse que, né, com as elétricas, essa low 10 fosse inferior aos 69% apresentado na low 10 sem as elétricas. Tá? Mas aqui agora, né, após analisar o desvio padrão, eu fui ver, vamos analisar agora, né, o retorno, né, ajustado ao risco que eu corri aqui, né, em referente ao desvio padrão. Então eu dividi o retorno anual que eu tive pelo desvio padrão e tive o retorno ajustado ao risco. Nesse caso, né, a gente observou
que é, as 10 mais baratas com as elétricas apresentou um retorno-risco, né, ajustado a risco de 28%, enquanto sem as elétricas de 27,89%. E com as low 15, né, com elétricas, eu tive um retorno de 30%, enquanto que as sem as elétricas de 25%. Então, nesse estudo, a gente já vê que, apesar de não ser conclusivo aqui em relação ao desvio padrão, ao ter empresas elétricas nessa carteira, né, nessa estratégia, a gente tem um retorno ajustado ao risco maior. Então, em ambos os casos, low 10, né, e low 15 foi um retorno ajustado ao risco, né, superior aos senhas elétricas. Então, beleza. A partir desse momento, quando eu for montar a carteira, né, para o meu primo, que a gente já vai ter uma tomada de decisão consciente. Ó, beleza, a estratégia funciona, mas a gente vai abrir mão um pouco de retorno aqui, porque as elétricas, né, trouxeram nos últimos 10 anos, né, retorno superior, né, ajustado ao risco. Então, a relação retorno-risco com elétrica é melhor. Então, a gente toma decisões mais conscientes. E né, o estudo é um estudo retrospectivo, né? Não quer dizer que, né, para frente ele irá funcionar. Porém, a gente espera que continue assim, né, até que deixe de funcionar. Então, a gente no mundo de investimentos a gente não consegue prever nada. A gente faz análise de dados, vê o que funciona e tenta replicar, tá? É, então, que como resultado, como vocês podem ver, nessa estratégia a gente vai analisar aqui a redução de risco e o retorno. Então, em relação ao risco, as elétricas, né, ao retirar ou colocar as elétricas na carteira, não deu para concluir que foi melhor ou pior, né, referente a essa metodologia que a gente empregou aqui. Já o retorno, a gente verificou o aumento da expectativa de retorno com as empresas do setor elétrico. Então, né, dessa forma, né, tendo esse estudo individualizado, a gente vai tomar a decisão mais consciente de que a gente vai fazer esse investimento já sabendo que a gente vai ter que abrir mão de um risco, né, de abrir mão um pouquinho do retorno ao retirar as empresas elétricas, né, da nossa carteira. Aqui eu não vou tentar me aprofundar muito mais, foi mais para vocês, né, terem consciência, né, das possibilidades que a gente tem aqui nos mundos de investimentos e espero que tenham gostado, né, se tiverem sugestões aí para os próximos vídeos, podem contar comigo, tá bom? Um abraço para todo mundo, valeu, tchau, tchau. Guilherme, obrigado pela confiança aí, um abraço.